Estados Unidos e Irã não avançam sobre como reabrir o Estreito de Hormuz e encaminhar uma desescalada rumo ao fim do conflito, enquanto o mercado de petróleo foi surpreendido nesta terça-feira com a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Donald Trump disse nesta terça-feira que o Irã transmitiu aos Estados Unidos a mensagem de que quer o Estreito de Hormuz aberto o mais rápido possível. Os dois países entendem que a passagem deve ser reaberta sem bloqueios ou controles políticos sobre o tráfego, mas há divergências sobre como esse cenário deveria ser alcançado. O Irã quer um acordo em duas fases. Primeiro, a guerra acabaria e ambos chegariam a um consenso sobre o estreito. E numa segunda etapa, o programa nuclear iraniano seria abordado. Já Trump quer ambos os assuntos sendo tratados ao mesmo tempo e pressiona pelo fim de qualquer possível ambição nuclear militar do Irã. O Paquistão, que vem mediando as tratativas, espera receber nos próximos dias uma nova proposta iraniana para acabar com a guerra, enquanto paira no ar a possibilidade de os Estados Unidos retomarem os ataques contra o Irã. Trump é pressionado pela sombra de Barack Obama. No primeiro mandato frente à Casa Branca, tirou os Estados Unidos do acordo firmado com o Irã em 2015, criticando a caducidade dos termos e a falta de limites aos investimentos militares iranianos. Desde então, Teherã vem enriquecendo urânio a níveis ainda mais altos e novas tentativas de fechar um acordo não prosperaram. Em meio ao impasse no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão deixar a OPEP, fragilizando o cartel petrolífero. A saída atende a interesses de longa data de Trump. Ainda em seu primeiro mandato, o presidente americano dizia que o Oriente Médio não estaria seguro por muito tempo sem os Estados Unidos e que, mesmo assim, os países da OPEP continuavam a elevar o preço do petróleo por meio de controles sobre a oferta da commodity. Fora da organização, os Emirados podem ampliar sua produção em cerca de 1,5 milhão de barris diários acima dos níveis pré-guerra. O bloqueio em Hormuz impede que isso possa ocorrer agora. Entre os países árabes com portos no Golfo Pérsico, apenas a Arábia Saudita, a principal liderança da OPEP, e os Emirados possuem alternativas para contornar Hormuz, com portos e oleodutos voltados para o Mar Vermelho e o Golfo de Omã. Coronel, dá para relacionar o fechamento do Estreito de Hormuz e a possível reabertura em breve a esse movimento dos Emirados Árabes Unidos? Eu acho, Caio, que talvez os Emirados tenham encontrado uma oportunidade, porque nesse momento em que o Estreito de Hormuz está fechado, é um momento ideal para ele fazer esse movimento, porque não causa imediatamente um aumento dos preços do petróleo ou um movimento brusco no sentido contrário, né? Uma diminuição dos preços, uma vez que ele vai aumentar a oferta do barril. Então, como nesse momento o Estreito está fechado, eles talvez tenham encontrado uma oportunidade para fazer um movimento que eles queriam a longa data, né? Há muito tempo que os Emirados Árabes e a Arábia Saudita vêm discordando de assuntos econômicos, de assuntos geopolíticos. Os Emirados têm a intenção de aumentar sua produção petrolífera já há alguns anos e a OPEP amarrava, uma vez que impunha cotas, né, de produção diárias. Então, talvez o príncipe dos Emirados tenha encontrado nesse momento uma boa oportunidade para fazer esse movimento. Acho que tem uma tendência da OPEP acabar ou perder a força que já teve? Perder a força, sem dúvida, né? Ela vem perdendo integrantes, né? Perdeu o Catar, Angola, o Equador. Indonésia. E a Nigéria, o Congo ameaçam sair. O Iraque, que é o segundo maior produtor da OPEP. Primeiro é a Arábia Saudita, com 9 milhões de barris por dia. O Iraque, 4,5 milhões, e os Emirados, 3,5 milhões. Né? Tem a Rússia também no OPEP+, né? Que aí a Rússia empata quase com a Arábia Saudita em produção, mas ela é um membro a mais, não é um membro efetivo da organização. Né? E de fato há assim, bastante descontentamento, porque você vê, a Arábia Saudita pode produzir 9 milhões,
e um Emirados Árabes só 3 milhões e meio, Iraque 4 milhões e meio e tal. Então, depois desse choque de energia, né, que aconteceu no Estreito de Hormuz, pode ser que haja novas saídas de integrantes da OPEP e ela vai reduzindo o tamanho dela. E essa é uma questão econômica, né, porque a influência dela depende da porcentagem que ela representa na produção mundial. Então, antes da saída dos Emirados Árabes Unidos, a OPEP ficava entre 27% e 30% da produção mundial. Agora cai para 27% a 24%. Né? Então, e ainda com essa questão do Estreito de Hormuz, tem toda uma tendência dos países consumidores da Ásia e da Europa de tentar buscar outros produtores. Né? Então, com isso, também o peso específico dos países da OPEP tende a diminuir. Agora, Coronel, vamos lá para o Estreito de Hormuz, né? Os Estados Unidos estão tentando fazer essa negociação com o Irã, começando pelo Estreito e depois indo para outros pontos, como o programa nuclear. É negócio para o Irã começar a negociação de um acordo para o fim da guerra pela reabertura ou não do Estreito de Hormuz, tal qual deseja os Estados Unidos? Acontece que nenhum dos dois lados, Caio, acredita que está em posição desvantajosa, né? Os dois lados acham que ainda tem, como diz o presidente Trump, né, cartas na manga. Os Estados Unidos apostam que, ao impedir o acesso dos navios iranianos aos seus portos, tanto chegando ou saindo, né, dos seus portos, eles vão exercer uma fortíssima pressão econômica que vai fazer com que o Irã concorde com os termos americanos, mas, por outro lado, o Irã também acha que ainda pode escalar. O Irã acha que pode manter essa pressão econômica, causar esse estresse todo, essa crise energética global, aumentando a inflação em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. O Irã ainda acena com a carta de usar os Houthis no Iêmen para fecharem o Estreito de Bab el-Mandeb, causando ainda mais estresse energético, barrando o escoamento alternativo do petróleo da Arábia Saudita pelo Mar Vermelho. Então, na verdade, os dois lados ainda acham que estão em posição vantajosa para a negociação. Por isso que nenhum dos dois lados cede. O que acontece é que o Irã, quando ele acrescentou esse problema do Estreito de Hormuz, o fechamento do Estreito de Hormuz, colocando como refém, né, a economia global, a questão energética global, o Irã conseguiu tirar o foco da negociação. O foco inicial, que os Estados Unidos sempre quiseram manter, era o foco na questão nuclear, na questão do enriquecimento do urânio, era na questão dos mísseis de longo alcance, interromper a produção dos mísseis de longo alcance iranianos. E agora o Irã consegue colocar na primeira prioridade de todo mundo a abertura do Estreito de Hormuz, um problema que não existia antes da guerra começar, há 60 dias atrás. O Estreito de Hormuz estava aberto. Então, o Irã conseguiu, sim, ter cartas na manga para essa negociação, apesar do presidente Trump dizer, volta e meia, nas suas redes sociais, que o Irã não tem nenhuma carta. Lorival, na sequência do que o coronel coloca, o parlamento do Irã querendo votar um projeto para entregar, né, o controle do Estreito para as Forças Armadas e ainda que o pedágio seja pago em moeda iraniana. Né? Isso aí é uma forma de pressão ou é para valer mesmo? Acho que é mais uma forma de pressão. Acho que não é realista isso. Né? Embora o que esteja acontecendo dentro do Irã é que a Guarda Revolucionária está ganhando mais poder do que já tinha. Já era muito poderosa economicamente, né? Já dominava vários setores da economia, o setor bancário, o comércio. Mais que os ayatolás, em termos de força política. Os ayatolás, eles não são hands-on, né? Eles ficam ali, eles ficavam antes da morte do Khamenei, ditando regras, direcionando as coisas, mas quem toca o país é a Guarda Revolucionária, isso já era assim antes. Agora, o Mojtaba Khamenei está muito refém da Guarda Revolucionária. E, aliás, ele é muito próximo do Mohammad Ghalibaf,
que se tornou um político nos últimos anos, foi prefeito de Teherã de 2005 a 2017, foi candidato a presidente 3 vezes e é presidente do parlamento, mas o Ghalibaf vem da Guarda Revolucionária, né? E é muito próximo do Mojtaba Khamenei também, o líder supremo. E hoje o poder se concentra nas mãos do Ghalibaf. Realmente ele é que manda no país. Existem discussões, existem divergências, mas você pode pegar a Tasnim, a agência de notícias da Guarda Revolucionária, está criticando duramente o clero, criticando duramente os ultraconservadores, dizendo vocês estão dividindo o país, não é hora de fazer isso, não é hora de ficar incitando a mais guerra, porque a percepção hoje da Guarda Revolucionária é o seguinte: vocês, o clero, ficam falando, gritando aí, morte à América, mas na hora de lutar, quem luta somos nós. Então, são mais de 40 anos gritando uma coisa que na hora H, quem morre somos nós, quem luta somos nós. Então, houve uma mudança, um deslocamento muito forte do eixo de poder no Irã para um lado mais pragmático, nacionalista, porém mais pragmático. Agora, Coronel, hoje o Marco Rubio deu uma piscada, pelo menos a minha percepção, ao dizer que a proposta do Irã é melhor do que se imaginava, né? Tem os Estados Unidos ali querendo, pelo menos a minha percepção, avançar e tirar esse acordo o mais rápido possível, não? Eu acho que sim, Caio. Eu acho que há uma pressa do presidente Trump em fechar um acordo. Já são 60 dias, né, de guerra, as condições econômicas nos Estados Unidos piorando, as pesquisas, todas as pesquisas de aprovação do governo Trump indicando que há uma baixa aprovação do presidente Trump, e ele tem que resolver esse problema. Mas ele está, como disse a reportagem antes, né, com a sombra do presidente Obama, né? Ele não pode fazer um acordo que seja considerado pior do que o acordo do JCPOA lá de 2015, né? O acordo nuclear, do qual o presidente Trump tirou os Estados Unidos em 2018. Então, se agora ele fizer um acordo em termos considerados piores do que aqueles feitos pelo presidente Obama em 2015, toda essa confusão terá sido em vão. Então, ele está bastante pressionado para acabar com a guerra, para finalmente liberar o Estreito de Hormuz, mas ele quer extrair do Irã condições melhores do que o acordo de 2015, e esse que é o grande problema, porque não está conseguindo extrair essas condições. O Irã se recusa a negociar qualquer acordo nuclear, pressionado pelo bloqueio dos Estados Unidos sobre os seus portos, e por isso que nós estamos nesse impasse. Agora, por outro lado, a situação econômica iraniana, ela vai se agravando muito rapidamente. Então vamos ver até quando vai a resiliência iraniana. O presidente Trump já disse que não tem pressa para fazer a negociação, apostando que em determinado momento a condição econômica vai ser insuportável para o Estado iraniano.